Olá, bem-vindos de volta à República Popular das Letras. Antes de iniciar esse episódio, eu vou fazer aqui uma propaganda comercial. No dia 18 de agosto, estou lançando no Cebinho, a partir das 17h30, a minha primeira coletânea de poemas e prósias. Todos, todas e todas estão convidados para esse lançamento do ano. Muito obrigado. Hoje eu tenho a honra de receber o professor Olival Freire Júnior, um dos mais importantes historiadores de ciência no Brasil, da Universidade Federal da Bahia. Ele está na diretoria do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico desde março deste ano, ajudando a definir a política científica do governo Lula. Professor Olival, eu vou chamá-lo a partir de agora de Olival. Perfeito. Perfeito. Com mais intimidade. Eu lhe chamo da CQ, como eu te conheço. Tá ótimo. Olha, é um grande prazer recebê-lo aqui. E a ideia dessa conversa é a gente discutir o que o governo Lula pretende fazer em termos de ciência, de resgate da política científica do país que ficou entregue às moscas nos últimos anos, e aproveitar a sua especialidade de historiador da ciência, filosofia da ciência, para discutir um pouco também o valor da ciência, o compromisso moral dos cientistas, essas coisas que eu mesmo entendo muito pouco, mas eu vou lhe perguntar. Eu queria começar essa conversa. Eu tinha um plano e, a partir de ontem, eu mudei o plano, porque ontem eu acabei indo ver o filme do Christopher Nolan, Oppenheimer. E eu fiquei muito emocionado com aquele filme, que conta a história do pai da bomba atômica americana. E logo em seguida nós vamos mostrar o laço que você tem com o Oppenheimer. Esse laço foi o fato de que o David Bohm, que você estudou, fez uma biografia, foi doutorando do Oppenheimer. Henrique, passa mais algumas fotos. Essa é a capa da revista Realidade, a capa da matéria da revista Realidade, que na época mencionou o Oppenheimer, ele citando um trecho lá do Vishnu, um deus indiano, quando ele diz que eu sou a morte, destruidor dos mundos. Mais uma, Henrique. Aqui nós temos o Cillian Murphy, o ator irlandês que fez um papel muito interessante, muito parecido com o Oppenheimer. Tem uma foto do Oppenheimer com cigarro que é quase igual a essa aí. Aqui nós temos o cientista diante de um quadro negro. Outra. E aqui ele conversando com Einstein. Né? Esse filme eu acho muito interessante porque ele conta um monte de histórias. Eu acho que, se eu fosse professor de física, eu ia ficar sendo assim, maravilhoso, porque a gente conta os limites da ciência, a gente discute aí a questão das interpretações das teorias científicas. Tem um diálogo dele com Niels Bohr sobre a mecânica quântica, por exemplo. Fala da moralidade dos cientistas, como é que os cientistas podem agir diante do fazer científico. E o mais interessante que eu achei é que mostra o ser humano completo. Na minha opinião, o Oppenheimer tinha um quê de poesia. Tanto é que o Paul Dirac dizia que como é que ele podia lidar com poemas
e física ao mesmo tempo, se uma coisa é para explicar o mundo da maneira mais fácil possível, e a outra é para não explicar, é para confundir, não é? Com a palavra, Olival Freire Júnior. A CQ e o pessoal que está nos acompanhando. Você me colocou num dilema, porque você falou de dois assuntos que mexem com a minha imaginação. Os desafios de formulação da política científica, tecnológica e de inovação do governo Lula, que é um empreendimento ao qual hoje eu estou associado como diretor científico do CNPq, e a história do Oppenheimer, a história do bom, a história da criação da bomba atômica. Você observou muito bem. Eu não assisti o filme ainda, eu cheguei ontem à noite aqui em Brasília, e a última sessão já tinha começado. E estou inquieto porque eu estou viajando agora, só vou conseguir ver o filme na quinta-feira. Aliás, tive que dar umas declarações para os jornais, o Estadão, por exemplo, ainda sem assistir o filme. Então, eu estou muito curioso para ver o filme, porque eu acho que é uma história fascinante, é uma história central na definição do que foi o século XX. Né? E, portanto, eu fico dividido por onde começar. Eu deixo a bola com você. Por onde você quer começar, CQ? Vamos começar pela política do governo Lula, não é? Eu soube que um dos primeiros passos que vocês vão tomar é de tentar resgatar, trazer de volta para o país cientistas que estão morando fora do país, para reforçar as pesquisas aqui. É verdade? É verdade. Mas eu diria que a gente deu um passo zero antes desse primeiro passo. O passo zero foi o reajuste do valor das bolsas de pós-graduação e de pesquisa. Reajuste esse cujo primeiro lote de reajuste foi anunciado já em março. E essa semana a gente anunciou uma espécie de um segundo lote e ainda tem mais reajuste pela frente. Por exemplo, não reajustamos ainda as bolsas no exterior, que estão submetidas a uma inflação diferente, mas que também estão a demandar um reajuste. Esse foi uma espécie de passo zero. Mas o que governa a política científica do governo Lula é um esforço, eu diria assim, em duas direções. Primeiro, recuperar a capacidade técnico-científica instalada no país. E segundo, avançar em certos temas que são absolutamente cruciais para o desenvolvimento social, cultural, econômico do país e, naturalmente, também desenvolvimento científico. Tá? Então, veja, primeiro recuperar e depois avançar. Por que recuperar? Porque nós tínhamos e temos um parque técnico-científico no país, presente em laboratórios, nas universidades, nos institutos de pesquisa, em algumas empresas. Nós temos um número expressivo de pesquisadores formados no país e, nos últimos anos, esse sistema ele foi sendo cerceado financeiramente, porque nós tivemos uma queda dramática no financiamento à ciência e tecnologia, e também fomos cerceados em alguma coisa que não tem precedentes na história do Brasil. Nós fomos cerceados na liberdade de pesquisa. Você deve lembrar que um dos episódios mais importantes do último governo foi quando o então diretor do INPE, o professor Ricardo Galvão, que hoje é o nosso presidente do CNPq, com quem eu tenho a imensa honra de trabalhar na diretoria do CNPq, o professor Ricardo Galvão fez aquela atividade científica usual, puxou os dados dos satélites sobre desmatamento da Amazônia e publicou esses dados, coisa que é missão do INPE fazer isso. E a reação do governo, você sabe bem qual foi. Pressionar o governo, pressionar a direção do INPE para que eles maquiassem os dados. O Galvão teve uma atitude de muita dignidade, e eu diria mesmo de heroísmo, de não aceitar isso, e a sequência foi a exoneração do Galvão da direção do INPE. Tivemos outros episódios. Recentemente, nós voltamos a ter, você deve ter acompanhado, a concessão das medalhas de Ordem do Mérito Científico, o que incluía a
concessão a 2 pesquisadores que tinham trabalhado, 2 pesquisadores do norte do país, do Amazonas, que tinham trabalhado em temas que os resultados tinham sido inconvenientes para o governo. Uma pesquisadora que vinha trabalhando com problemas associados a doenças sexualmente transmissíveis, DST, e um outro pesquisador que foi dos primeiros brasileiros a mostrar que a cloroquina não era resultado eficaz para o combate ao coronavírus. Esses 2 pesquisadores, depois de terem sido anunciados como tendo recebido a medalha do Ordem do Mérito, 2 dias depois, o Diário Oficial publicou uma nova lista, caçando, tirando o nome. Esses pesquisadores foram, então, resgatados aqui. Então, quando eu falo que nós precisamos restaurar o sistema técnico-científico, ou o sistema de CTI, como a gente fala, Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele vai de uma ponta do valor das bolsas e chega na outra ponta, que é a ideia que está expresso no lema do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da ministra Luciana Santos, que é a ideia de que a ciência voltou. E a ciência é um valor que não pode ser subordinada aos interesses de conveniência desse ou daquele governo. No caso da Amazônia, a gente sabe que o Brasil pode ser vanguarda nisso, porque a Amazônia é um bioma que regula o clima no mundo. Por exemplo, sem a Amazônia não tem chuva na Califórnia. E aí nós podemos ser vanguarda nesse campo. Então, esse é o segundo desafio. Veja que o primeiro é restaurar o nosso parque de ciência, tecnologia e inovação, que inclui tudo isso que eu falei e que inclui o que você comentou, eu posso voltar a esse assunto, de uma política de atrair talentos brasileiros que estão espalhados pelo mundo. Mas a segunda direção você desenhou. É uma direção que eu diria assim, que nós temos desafios técnicos científicos, eu diria assim, de 2 ordens. Tem alguns que são evidentes. Por exemplo, a pandemia nos ensinou de que o Brasil precisa ter autonomia na área de medicamentos. Sim. O Brasil não pode ficar na situação que ficou durante a pandemia, dependendo de substâncias que vinham do exterior, e, ao mesmo tempo, nós vimos a importância de instituições como o Butantan e a Fiocruz. Sim, sim. Então, em algumas áreas das ciências do desenvolvimento científico, eu diria que são, assim, evidentes os desafios. Mas outras áreas, ACQ, são oportunidades que o Brasil precisa explorar. E eu diria que a grande oportunidade é a oportunidade de uma transição energética ambientalmente sustentável. Essa é a grande janela de oportunidade. Por que é de uma janela de oportunidade? Porque o mundo inteiro está preocupado com isso. Nós não temos 2 planetas, nós não temos plano B para esse planeta. Não? Você pode ter um louco aí que planeja ir para Marte com uns poucos, não? Mas não é um plano que tenha viabilidade, não no curto prazo. Então, o nosso desafio como espécie humana, é o seguinte: nós estamos nos aproximando de um possível ponto de não retorno nas condições de habitação e de reprodução aqui no planeta. Colapso, exatamente. E nós sabemos que no passado algumas civilizações colapsaram, localmente, não globalmente, mas colapsaram. Aliás, é um livro famoso do Derek James, se eu não me engano o nome do autor, é exatamente isso, colapso. Não? Então, esse desafio que implica da busca de formas de energia mais limpas, de formas de energia que não sejam baseadas nos fósseis, passam pela descarbonização em geral da matriz energética e chegam na outra ponta ao que você falou, buscarmos a preservação do ambiente pela via do conhecimento desse ambiente. Ou seja, não se trata de preservar a Amazônia e o ambiente como um santuário intocável, não se trata disso, até porque os povos que lá vivem também não querem virar objeto de presépio. Mas essa exploração não pode ser uma exploração predatória como a que vinha sendo feito, por exemplo, com os garimpos. Tem que ser um modo de se conceber a exploração do ambiente sem danificar, sem correr o risco de pôr em questão a sustentabilidade do ambiente. Você só faz isso com mais conhecimento.
E aí é importante, é conhecimento científico e tecnológico? Mas esse conhecimento científico e tecnológico tem que absorver conhecimentos tradicionais ou conhecimentos dos povos tradicionais. Dos povos indígenas. Dos povos indígenas. Do que os seringueiros os seringueiros. do Acre já aprenderam, Chico Exatamente. Mendes. Exatamente. Então, eu diria que essa é a nossa grande janela de oportunidade. Claro que nós temos outros importantes desafios na ciência e tecnologia. Temos que aumentar a inserção do Brasil no mundo digital e democratizarmos o acesso aos meios digitais. Isso é um enorme desafio. Recentemente, o Ministério da Ciência e Tecnologia elencou 10 grandes temas que seriam as nossas grandes prioridades, mas eu diria que essa transição energética, buscando a sustentabilidade ambiental, talvez essa fórmula aqui condense a grande janela de oportunidade que nós temos que... Prioridade número 1. Exatamente, ocupar no Brasil. Sei. E como é que a comunidade, não apenas científica, mas também os industriais, estão recebendo essas novas propostas do governo Lula? A minha impressão é de que, veja, são muitos os industriais no Brasil, né? São muitos os empresários no Brasil. Então, é difícil você, com uma única categoria, falar por todos, tá certo? O que eu posso dizer é que eu tenho visto muita reação positiva nos mais variados setores, né? Por exemplo, nós temos na área de ciência e tecnologia uma relação com empresas e empresários que estão apostando na inovação como um fator de aumentar a competitividade e a produtividade da indústria brasileira. O próprio Ministério, o MIDIC, sob a liderança do vice-presidente Alckmin, está apostando fortemente nisso e em diálogo com os empresários. Se trata de relançar a industrialização do país, mas relançar a industrialização com o país com indústrias mais inovadoras, portanto, com mais competitividade. Então, tem havido uma reação, eu diria, positiva, e mesmo em setores ligados ao que nós chamamos de agronegócios, a gente tem também sinais positivos, até porque, como o presidente Lula já enfatizou mais de uma vez, em cada grão de soja brasileiro que é exportado, a quantidade de ciência e tecnologia que está ali dentro, para que o Brasil tenha hoje a maior produtividade de soja do mundo, ali é alguma coisa de pelo menos 50 anos de atividade sistemática, pelo menos, de pesquisa agronômica nas universidades e na Embrapa, criada exatamente em 71, 72. Né? Sei. Eu tive na festa dos 50 anos da Embrapa, representando o CNPq. Diga-se de passagem, pela primeira vez na história, a Embrapa é dirigida por uma mulher, uma pesquisadora, e eu fiquei impressionado nessa festa com a capacidade de inovação tecnológica que a gente tem na Embrapa. Por exemplo, eu fiquei fortemente impressionado com o volume de digitalização que você pode imprimir à atividade agropecuária no Brasil. Então, assim, eu acho que tem sinais positivos, sinais de receptividade. Certamente existem outros empresários que preferem ganhar dinheiro, deixando o dinheiro dormir no banco, alimentados por essas taxas de juros astronômicas. É mais seguro, não? Mas certamente não é com esses empresários que nós esperamos contar para esses enormes desafios que nós temos com a nação brasileira. Quando você fala desafios com a nação brasileira, evidentemente nós estamos nos referindo também à questão da soberania. Porque desenvolvimento científico e tecnológico só é feito em países soberanos. E aí eu queria te perguntar o seguinte, a China é um exemplo para a gente, né, nesse departamento. Eu diria que a China é um exemplo para o mundo. A China é um enigma e um exemplo para o mundo. Como foi possível, como é possível, né? E como... e para onde vai a China? Então, é um exemplo. Eu convivo com os colegas cientistas e eu convivo com um colega que
politicamente não tem nada de progressista, se você colocar No espectro. no espectro usual, não? Mas ele é completamente fascinado com os chineses. Não? Então, certamente, a China é um exemplo, e a China é um exemplo de um país que em 30, 50 anos, talvez, conseguiu pular o gap que era cristalizado no século XX entre aquelas nações que tinham se desenvolvido do ponto de vista industrial, do ponto de vista tecnológico e científico, e as que tinham ficado para trás. Eu estou me referindo à transição do século XIX para o século XX, que a posição absolutamente central e pujante era da Europa, Alemanha, França, Inglaterra, né? E dos Estados Unidos. E ao longo do século XX, poucos países venceram essa barreira. A antiga União Soviética foi uma, o Japão foi outro, a União Soviética fez uma revolução, e é fruto dessa revolução que nós tivemos o desenvolvimento tecnológico e científico da União Soviética. Países como o Japão e a Coreia do Norte não foram propriamente revolução nesse sentido usual, mas eles conseguiram superar. E a China fez a sua revolução lá em 1949, mas eu diria que nos anos 50, 60, 70, ninguém imaginaria esse salto. Então a China deu esse salto, deu o salto do desenvolvimento industrial, mas também do desenvolvimento científico. Em várias áreas da ciência, hoje os chineses estão na linha de frente do conhecimento científico. Eu vou lhe fazer uma pergunta sobre o chamado conhecimento tradicional relacionado com a ciência. Cosmovisão e pensamento científico. Eu acabei de receber esse livro da Natália Pasternak e Carlos Orsi, que é um jornalista científico. Que bobagem! Pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério. E aqui tem um episódio muito interessante, que é o seguinte: quando foi feita a Revolução na China, em 1949, havia algo em torno de 500 milhões de habitantes e apenas 50 mil médicos. Então, o país não tinha nenhuma capacidade de enfrentar os problemas de saúde vigentes lá. E o governo, por via política, fez uma sistematização do que se chama de medicina tradicional chinesa, que, na verdade, é um conjunto de práticas antigas, muito vinculadas à mitologia. Então, remédios de plantas, pagelanças, etc, etc. E esse passo foi dado porque politicamente você precisava manter o povo unido e dar uma certa esperança até que se formasse os médicos em base mais científica. No entanto, teve uma outra via aí, que foi, por exemplo, a pesquisa com a artemisina. Eu acho que esse é um assunto que você conhece bem. Eu queria que você refletisse um pouco sobre Veja, isso. eu conheço o assunto da artemisina como remédio para malária, e eu conheço porque eu sou fascinado com essa história. Eu não conheço no sentido de eu ter pesquisado como historiador da ciência, não. Quando essa notícia veio à tona, eu corri ao trabalho dos jornalistas, dos seus colegas. Então eu li tudo que a imprensa ocidental tinha publicado sobre o caso. E o caso revela uma relação entre conhecimento científico, eu diria mesmo científico ocidental, com conhecimento tradicional, que mostra uma via que não é bem essa via inicial do desenvolvimento chinês que você falou. Certamente não é a via que está sendo criticada no livro da Pasternak, porque certamente nós temos hoje muito charlatanismo espalhado na sociedade. Eu lido com história da mecânica quântica e se eu quisesse ganhar dinheiro, ACQ, eu estaria fazendo alguma coisa como oficinas de cura quântica, sabonetes quânticos, etc. e tal. Então tem muito charlatanismo. Agora, o fato é que antes da sistematização da ciência ocidental, alguma coisa aí que ocorreu entre os séculos XV e XVI, você teve
acúmulo milenar na falta de melhor palavra, eu vou chamar de conhecimento. Eu não gosto de usar a palavra ciência para se referir a esses conhecimentos mais antigos, porque a palavra nem existia, não? Mas eram conhecimentos. Muitos deles eram conhecimentos técnicos, não necessariamente tecnológico, no sentido de um conhecimento técnico que deriva da aplicação da ciência. Mas nós tínhamos muito conhecimento técnico. Você citou um deles, o uso de plantas medicinais para doenças, para tratamento de certas doenças. Uma coisa na qual os indígenas brasileiros eram mestres. Antes de falar da artemisina, eu lhe digo uma outra história que também me é sempre fascinante. Isso é uma coisa que eu aprendi com Carlos Ilha Kamenietzky, que é um historiador carioca especializado na atividade dos jesuítas aqui. Ele me dizia de que a atividade econômica mais importante dos jesuítas em Salvador, ali no século XVI para o XVII, era a botica do Colégio dos Jesuítas. Botica na qual os jesuítas faziam uma espécie de comércio, mas comércio no sentido de uma negociação entre o que eles traziam de conhecimento europeu e o que eles aprendiam do conhecimento dos indígenas. Tá? Bom, mas a artemisina é exatamente esse tipo de comércio. Em algum momento aí na história do século XX, de maneira muito resumida, a China enfrenta um problema crescente de malária, associado às guerras nas suas fronteiras, guerra da Coreia, guerra do Vietnã, e a China precisava enfrentar. Até hoje nós não temos ainda uma vacina confiável para o problema da malária. Então, se buscava, então, medicamentos para mitigar os efeitos, os sintomas da malária. E eles enfrentaram isso na escala chinesa. Um país daquele porte, tudo é muito grande. Fizeram, então, vários projetos para enfrentar a busca de um remédio para a malária. E um dos projetos, que é exatamente o projeto liderado por essa médica chinesa, que o nome agora me escapa, mas que ganhou o prêmio Nobel há coisa de 8 ou 10 anos atrás, o que é que ela fez? Ela tomou a decisão de primeiro montar grupos para lerem o que os escritos antigos chineses diziam sobre febre e tratamento de febre semelhante à da malária. Note que isso só é possível num povo que mantém a mesma língua por 20, 25 séculos seguintes. Eu às vezes brinco com isso. Se você pegar um grego hoje, ele não consegue ler o demótico, o grego antigo. Língua. É outra língua. Né? Se você pegar um italiano hoje, talvez ele não consiga ler o latim. E por aí segue. Né? Mas nos chineses, não. Isso era viável. Então, eles fizeram o que você pode chamar de uma espécie de revisão de bibliografia. Mas não é a revisão de bibliografia que você aprende nos manuais de metodologia científica. Tá? Eles fizeram a revisão de bibliografia pegando textos antigos. O que constava desses textos antigos de remédios para febres semelhantes à malária? Fizeram a revisão e, em seguida, aí é que vem a combinação de conhecimento tradicional com conhecimento moderno, ocidental, se você quiser. Buscaram purificar as substâncias ativas naquelas plantas que eram consideradas plantas que podiam ser utilizadas para o combate àquelas febres típicas da malária. E por esse caminho é que ela identificou, então, a artemisina, ou Artemisia, se eu não me engano, como o princípio ativo desse remédio que mais tarde deu o prêmio Nobel a essa... Olha, ela aí. O Henrique... Olha aí, perfeito. Como é que é o nome dela, Henrique? Tuiuiu. Tuiuiu. Exatamente. Olha que coisa. Exatamente. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a ciência chinesa é uma inspiração para o desafio brasileiro, ou seja, nós temos que fazer combinações, mas não é uma combinação para a gente se render ao conhecimento tradicional, é buscar uma
um desenvolvimento da ciência moderna que leve em conta o que se sabe dos conhecimentos tradicionais. Sim. Uma coisa que, na relação Brasil-China, que eu acho muito interessante, é o fato de que os chineses aprenderam a construir satélites com o Brasil. E nós aprendemos com ele, vice-versa. Exatamente. Só que eles... passaram na nossa frente. Nenhum dos dois sabia construir satélites e juntaram forças ali na década de 80, tá certo? E é por esse projeto que a China adquiriu capacidade de produção de satélites e o Brasil também adquiriu capacidade de produção de satélites. Mas os chineses foram mais adiante, porque eles também passaram a dominar uma área que não é de satélite, mas sem a qual o satélite não faz sentido, que é a tecnologia para colocar o satélite no espaço. Essa tecnologia o Brasil ainda não conseguiu dominar. Aliás, tivemos um desastre trágico na altura de 2003, quando 20 ou 30 brasileiros morreram num acidente com o veículo lançador de satélite no Maranhão. Exatamente. Então, nesse sentido, os chineses passaram na nossa frente. Agora, isso tem correlação com um ponto que você falou aí, que é a independência. Se o Brasil quer ter autonomia tecnológica, ele tem que compreender que tem certas áreas, particularmente essas áreas que são chamadas de duais, são áreas que podem ser utilizadas para fins pacíficos, fins civis ou fins militares. Essa tecnologia, mesmo que a gente queira pagar a preço de ouro, ela não será vendida ao Brasil. Foi assim com a tecnologia de enriquecimento do urânio, que nós finalmente aprendemos a enriquecer urânio nesse projeto da Marinha em Aramá, e certamente vai ser assim com uma série de áreas importantes. Aliás, mesmo em áreas cuja aplicação dual não é tão evidente. Ou o Brasil domina, ou a gente não vai comprar no mercado. Recentemente, quando começou o governo Lula, uma das primeiras iniciativas da ministra Luciana Santos causou um certo bafafá com setores da imprensa brasileira. Por quê? O Brasil criou, ainda no primeiro governo Lula, uma fábrica de produção de chips. Lá no Paraná, não é? No Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. No CEITEC. A previsão, a expectativa do Brasil não era de fabricar o chip que possa ir aqui no iPhone. Mas era o seguinte, na época se falava, quando eu trabalhei no Ministério de Ciência e Tecnologia em 2011, se falava era o chip do boi. Era o chip para você colocar na orelha do boi para poder monitorar onde é que estava, digamos assim, as manadas da pecuária brasileira. É um chip também que você pode utilizar nos passaportes. É um chip bem mais simples, portanto, do que o nosso. Maior. Mas a tecnologia de produção do chip, ela envolve desafios tecnológicos impressionantes. Não é algo que você possa produzir aqui nesse ambiente. Por exemplo, você tem que ter um ambiente de pureza impressionante. E o Brasil, então, construiu a sua primeira indústria, e essa indústria não dava lucro. E depois eu comento esse negócio de dar lucro. E aí o governo passado fechou a indústria. E aí, quando o governo Lula toma posse, uma das primeiras iniciativas anunciadas pela Luciana Santos foi: é preciso reabrir, retomar. Literalmente, ela tinha sido decretada falência, era preciso reverter o processo de falência. Contamos com o apoio do TCU, que compreendia o problema, mas nesse momento parte da imprensa, o Globo, etc. e tal, vieram com críticas. Que absurdo, mais uma indústria estatal que não dá lucro, e foi por aí. O problema é que às vezes, rapaz, a história é madrasta, né? Eles queimaram a língua, o Globo e esses jornais. Porque logo depois aparece a notícia de que os Estados Unidos quer reintroduzir a indústria de chip nos Estados Unidos, porque eles não querem depender, não é que eles não saibam, eles não querem depender de Taiwan ou da China, porque boa parte dos nossos Apples são produzidos na China. Como parte da disputa comercial Estados Unidos e China, eles não querem.
Mas eu gosto de falar esse problema de lucro, às vezes pensando no outro sentido. Veja, o Brasil hoje tem na Petrobras uma das joias da coroa, hã? Brasileira. Assim como a gente tem na Embraer, hã? Assim como a Embrapa, que você citou. Essas empresas de ciência e tecnologia, como é o caso da Embrapa, ou indústrias que dependem fortemente de ciência e tecnologia, no caso da Petrobras, depende fortemente de trabalho de geólogos, geofísicos, geoquímicos, matemáticos. No caso da Embraer, depende fortemente de um instituto que é uma universidade ali do lado. Você não entende que tem a Embraer se você não olhar. Aliás, o nosso amigo Raimundo Rodrigues Pereira, que você fez referência, foi caçado como estudante do ITA. Exatamente, era essa que era... Exatamente. Você pode entender por que ele fica encantado com as ideias do Oppenheimer, né? Porque você forma um engenheiro eletrônico com... um engenheiro aeronáutico, desculpe, com forte carga de física, matemática, química, computação e tudo mais. Ora, nenhuma dessas atividades deu lucro em 20 e 30 anos. Então, a noção de lucro não pode guiar a atividade do Estado brasileiro quando ele precisa enfrentar da pesquisa. Esses dias eu estava discutindo a questão das placas de células fotoelétricas que o Brasil importa. Só que o Brasil importa, às vezes, placas que são muito grossas, porque fabricadas, por exemplo, na Europa, ali foram calculadas para suportar neve. Aqui no Brasil, elas podem ser muito mais finas. E, portanto, se a gente não aprende a fazer essas placas adequadas ao nosso clima, nós estamos desperdiçando recursos, não é? Nós estamos falando de áreas sofisticadas da tecnologia mas mesmo e da indústria, mas mesmo com a indústria automobilística foi assim. Não se esqueça, por exemplo, o motor flex é uma invenção brasileira. Invenção brasileira, exatamente. Ou seja, naquela indústria que de início se importou tudo, você, mesmo quando você importa indústrias, você tem que importar também buscando qualificar. Aliás, é muito o que os chineses fizeram e o que o Japão também fez. Você tem que buscar, você tem que importar buscando qualificar o desenvolvimento da mão de obra local. Se não for por outras razões, para resolver esses problemas de adequação às condições do país. Locais. Exatamente. Tem uma economista que eu gosto muito, a Mariana Mazzucato, que estudou um caso muito interessante. Ela estudou o iPhone. Ela diz, o que tem de smart no smartphone? Aí ela fez um mapinha mostrando que o touchscreen tinha sido desenvolvido por um departamento lá de segurança dos Estados Unidos, que a câmera tinha sido desenvolvido lá na NASA, que o chip não sei das quantas tinha sido desenvolvido no DARPA, todas empresas estatais. Que, evidentemente, a empresa privada se apropriou disso, botou, né, a assemblagem num aparelho só e fez o design e tal, e vendeu. E aí eu falei assim, essas empresas deveriam devolver ao Estado parte dos seus lucros para que o Estado tenha condições de voltar a pesquisar novos produtos. Então, na verdade, ela está repetindo uma lição já muito conhecida, que nunca existiu o capitalismo sem Estado. Mas você quer, esse exemplo do iPhone é impressionante porque ele tem relação com um outro caso que é muito ilustrativo, que é o caso digamos assim, do chip que antecede o iPhone, o chip número 0, que é o transistor, né? Ele é inventado aí na altura de 1947, né? Pelo Bardeen e os outros, né? Com financiamento das Forças Armadas norte-americanas, porque as Forças Armadas norte-americanas aprenderam a lição da Segunda Guerra. Falando do Oppenheimer, eles aprenderam a lição. É o seguinte, tem que financiar a ciência. Então, se você abre as revistas de física, de química, de matemática nos Estados Unidos,
Toda revista técnico-científica tem lá, debaixo de cada artigo, o agradecimento, como também, se um brasileiro pesquisa, eu tenho que colocar lá o agradecimento ao CNPq, FAPESP, CAPES. É absolutamente comum, por exemplo, o agradecimento à Navy, à Marinha americana. Mas o que eu quero chamar a atenção, isso foi notado pela primeira vez por um historiador norte-americano, Paul Forman, em que ele sustenta que os cientistas americanos, na década de 50, produziram a ciência que o aparato militar norte-americano precisava. Ele chama a ciência dos gadgets. E um dos gadgets era exatamente o transistor. Agora, dito isso como preliminar, qual é o ponto importante? O transistor, quando ele é inventado em 47, ele não conseguia competir com alguma coisa que a minha geração conheceu, eu não sei se a sua e a do Felipe conheceram, que era a válvula eletrônica. Eu sou de uma geração que, para você ligar o rádio... Eu tive um rádio de desse válvula. tamanho, era rádio de válvula. Levava com argentino, que de vez em quando queimava. Queimava. A gente ia lá e trocava 2, 3 minutos para até sintonizar. Né? Isso. Então, o transistor não conseguia competir com a válvula. Não conseguia competir porque ele era muito mais caro do que a válvula. Efetivamente, o chip, o transistor, deslocou a válvula uns 15 anos depois. O que aconteceu nesses 15 anos? E aí é o artigo do Paul Forman que é crucial. Durante 10 anos seguidos, as Forças Armadas norte-americanas compraram toda a produção de transistor produzida nos Estados Unidos. Isso é o que hoje está em discussão do Estado brasileiro, é o poder de compras públicas, é o poder do Estado interferir no mercado, comprando aquilo que é fundamental para o Estado. Aliás, é parte da queda de braço entre o Lula e a comunidade União Europeia hoje, é exatamente isso, porque a União Europeia não quer que o Brasil utilize o poder de compra pública. Ora, os Estados Unidos inventaram a microinformática ou a microeletrônica exatamente através do poder de compras públicas. Porque se você leva 10 anos, qualquer indústria que leve 10 anos com toda a sua produção sendo comprada, o que é que ela faz? Ela melhora a escala, aumenta a escala, os preços caem. É assim que chegou um momento que o transistor ficou mais barato do que a válvula eletrônica. E nesse aspecto eu também participei, porque o meu antigo rádio Philco argentino, de válvula, mais tarde foi trocado por um Transglobe de transistor já, e eu, por exemplo, acompanhei, quando eu tinha lá meus 16 para 17, 18 anos, a Guerra Fria, pelo rádio, em ondas curtas. Você ouvia Voz da América, Rádio Moscou, Rádio Pequim, Rádio Tirana, exatamente. Né, a Nederland, Sverige Radio. E especialmente na época da censura durante o regime militar, a maneira de você estar informado sobre o Brasil era com esse... Aliás, BBC de Londres. Aliás, era um instrumento subversivo, um rádio desse porte, né? Exatamente. Você também participou disso. Isso. Excelente. Bom, eu acho que agora a gente já podia entrar no caso do Oppenheimer. Henrique, bota, por favor, naquela... Depois desse aí. Aqui nós temos o Oppenheimer com o Einstein. E aqui nós temos um livro seu, que você publicou sobre o David Bohm, uma vida dedicada à compreensão do mundo quântico. Esse aí é o David Bohm. Já nos seus 70. E aqui nós temos um visto de 3 anos que ele conseguiu e que foi você que me informou, ele teve a cidadania brasileira durante muitos anos. Ele era um americano, comunista. 30 anos. 30 anos, 30 né? 30 anos ele viveu como cidadão brasileiro. Perseguido como comunista. É mais do que visto, ele tinha um passaporte. Cidadania brasileira. Cidadania brasileira. E ele foi perseguido nos Estados Unidos por ser comunista, foi doutorando do Oppenheimer, não é? E veio para o Brasil. Você o conheceu pessoalmente, não é? Então, eu o conheci pessoalmente quando eu fazia a minha tese de doutoramento.
Infelizmente, eu estava no primeiro ano da minha tese de doutoramento, eu estava fazendo estágio em Paris, e através do meu orientador, que era o Michel Paty, acertamos para eu cruzar o Canal da Mancha para conversar com ele. Mas eu estava num estágio muito inicial. E tudo que eu perguntei para ele, depois eu descobri que ele já tinha dito essas coisas em outras entrevistas. Então, a entrevista que eu fiz com ele não teve grande utilidade Restou o livro com a dedicatória dele e o prazer de ter conversado com ele. E restou algo que não tem a ver com a física, mas a pergunta que ele me fez. Ele perguntou como estão as crianças de rua no Brasil. Tá? Nossa. Eu fiquei absolutamente chocado, porque nós vivemos numa sociedade que a gente naturalizou a indiferença com as tragédias sociais. A sociedade brasileira, esse negócio assim, mata gente nas escolas, virou o novo normal. E não pode ser o novo normal. Nesse sentido, a gente precisa rehumanizar a sociedade brasileira. Esse cidadão passou 3 anos e meio no Brasil. Ele não morria de amores pelo Brasil, várias razões, mas quando ele encontra um brasileiro, isso foi em 91, o que ele pergunta sobre o Brasil era isso. As notícias que ele tinha sobre os meninos de rua. Que coisa, então. Tá? No filme do Oppenheimer, depois que ele está sendo interrogado pela comissão, porque estavam caçando a credencial de segurança dele, ele é acusado de subversivo porque ele tinha enviado fundos para os republicanos espanhóis que lutavam contra o fascismo. E aí ele fala assim, mas os Estados Unidos não são aliados justamente dos republicanos contra os fascistas? Então, ele fala, não, isso aqui é coisa de comunista e tal. Então, essa sensibilidade do cientista é muito interessante a gente notar, porque eu acho que há uma visão meio distorcida dos cientistas. Os cientistas são gente de carne e osso. É ou não é? Exatamente, com enormes sensibilidades. E o caso do Oppenheimer é exatamente isso. Ele tinha eu diria que ele tinha inclinações à esquerda, Casou-se com uma comunista. casou-se com uma comunista, e quando ele é escolhido para liderar o projeto científico mais importante da história dos Estados Unidos, que é o Projeto Manhattan, ele é escolhido por um general americano, que é o Leslie Groves, que tomou decisões, que verificou todo o passado dele. Sabia de tudo isso. E não se esqueça, era o contexto em que os Estados Unidos e a União Soviética estavam do mesmo lado da batalha contra a Alemanha nazista. Era esse que era o contexto. E é nesse contexto que o Oppenheimer, então, é escolhido pelo Leslie Groves. Eu disse recentemente para o Estado de São Paulo, mas isso eu acho que não foi absorvido pela jornalista, assim, o Projeto Manhattan tem 2 líderes importantes. O Oppenheimer, que foi o líder científico, e o Leslie Groves. E o Leslie Groves, que era um general, ele teve a sagacidade de resolver um problema, que aí tem a ver com Los Alamos, que você me disse que o Raimundo já visitou várias vezes, que era o seguinte: como é que você mantinha cientistas que adoram tagarelar, adoram conversar, como é que você mantinha durante a guerra grupos espalhados em vários lugares dos Estados Unidos, trabalhando num projeto secreto? Porque é evidente que havia espionagem alemã dentro dos Estados Unidos. Claro. Aliás, espionagem alemã, britânica, Soviética. russa, soviética e vice-versa. Claro. Espionagem é talvez a atividade mais antiga da civilização. Né? O Leslie Groves, então, teve essa ideia fenomenal. Não tem problema. A solução é o seguinte: vamos colocar todos em um único lugar. É quase como se fosse um campo de concentração. Uma comunidade. Uma comunidade. Com a família. Com a família, com tudo. Os gato, filhos. Cachorro, papagaio. Né? E eles vão ficar lá isolados. Lá eles podem tagarelar à vontade. Sabe que tem uma cena no filme que eu achei fantástico? Que ele faz o cálculo dos nenês que nasceram lá durante o período. E aí, veja só, o endereço era uma caixa postal, ou seja, eles podiam trocar correspondência com o exterior, a correspondência, os cientistas, né? Mas a correspondência era vistoriada, claro, né? Claro, e o endereço era uma caixa postal. E o Leslie Groves teve a ideia,
Aí ele, também conversando com os cientistas, ele teve essa ideia de que era preciso um líder. Claro, imagine um militar não pode pensar um projeto sem um líder. Né? Você não pode pensar um grande projeto científico com um líder a priori. Quem foi o líder do projeto da relatividade na Alemanha? Sei lá. No final da história foi o Einstein, mas no começo não era necessariamente. Né? Mas o projeto Manhattan precisava de um líder. E ele compreendeu que tinha que ser um líder que tivesse autoridade científica, que fosse respeitado pelos cientistas. Foi mérito do Leslie Groves ter compreendido isso e ter chegado à conclusão de que Oppenheimer era esse cidadão. Portanto, é uma tragédia de que os Estados Unidos, depois, no auge da Guerra Fria, no auge do macartismo, tenha perdido a confiança no Oppenheimer e tenha restaurado essa confiança anos depois que o Oppenheimer já estava morto. Muito semelhante ao caso do Turing, Alan Turing, que foi um herói da guerra Grã-Bretanha, quebrando o código de transmissão dos submarinos britânicos. Nazistas. Nazistas, né? E porque era homossexual e o homossexualismo era crime na Grã-Bretanha, ele foi condenado a um tratamento químico e fruto desse tratamento químico ele termina falecendo. Tem um aspecto do Oppenheimer que eu acho que você podia falar um pouco, que é o seguinte: determinados avanços científicos são conquistados e perdidos, e depois são retomados. No caso do Oppenheimer, ele tem um artigo em que ele descreve os buracos negros de maneira assim muito precisa, com a matemática certinha, etc. E quando o artigo sai, coincide com a invasão da Polônia pelos nazistas. E aí, esse artigo, que poderia ter feito um enorme sucesso, é perdido e esquecido. Porque depois ele não mexe com isso durante mais de 20 anos. O Oppenheimer é um personagem extremamente complexo. Fico com inveja que você já tenha assistido o filme, porque, como eu lhe disse, eu só vou assistir daqui a 4 ou 5 dias. Mas ele é complexo por vários aspectos. Vou citar 2 aqui. Além desse que nós já falamos, ou seja, ele de herói norte-americano, ele se transforma em alguém que perde as credenciais de confiança nos Estados Unidos. Né? Um dos lados complexos da personalidade do Oppenheimer é que ele era um cientista bem dotado intelectualmente, fez estágios nos principais centros europeus, Alemanha, Dinamarca. Entretanto, ele não deixou uma marca à altura do seu intelecto na própria ciência. Você tem certas aproximações que você utiliza e faz referência ao Oppenheimer, mas nada, digamos assim, nada semelhante ao que ele mesmo tinha expectativa. Tá? Embora o prêmio Nobel não seja a medida de todas as coisas, mas, por exemplo, ele nunca ganhou o prêmio Nobel, né? E nunca foi nem propriamente um candidato ao Nobel. E isso não era um problema fácil na vida dele, porque ele, desde a mais tenra infância, ele tinha a percepção de que ele era uma criança superdotada. Então, esse é um lado da complexidade. O outro lado é que, diante da pressão do macartismo, já no contexto da Segunda Guerra, nem sempre o Oppenheimer teve a atitude mais correta do ponto de vista do modo como ele se relacionou com essas autoridades de segurança que o pressionavam. Então, isso tem a ver com o caso do David Bohm. O David Bohm era um dos 4 ou 6 jovens cientistas que eram os alunos, jovens físicos, que eram os alunos do Oppenheimer em Berkeley, na Universidade da Califórnia. Todos esses jovens se inclinavam para a esquerda. Alguns se inclinavam para o Partido Comunista Americano. E muitos deles, quase todos eles,
não puderam participar ativamente do Projeto Manhattan, indo para Los Alamos exatamente por causa desses vínculos. É o caso do David Bohm. O trabalho do David Bohm foi utilizado no Projeto Manhattan, mas ele mesmo foi barrado de ir para Los Alamos. O caso dele, do David Bohm, é fenomenal também, porque quando ele publica, quando ele escreve a tese de doutorado, as autoridades consideram que a tese tinha relevância para o projeto da bomba e tornam a tese classificada, em inglês, classified, secreta. Então, portanto, ele tinha uma tese, mas não tinha. Como é que ele ia ter o título de doutor se ele não tinha uma tese para entregar para a banca? Então, a Universidade de Berkeley aceitou que o Oppenheimer testemunhasse de que o Bohm tinha resolvido tal trabalho e aceitou e deu o título de doutor, assim. Ou seja, o David Bohm é um caso de um doutor em física sem ver a sua tese. Sem defender a tese. Sem defender a tese. Aí, veja, você tinha esse grupo que orbitava em torno do Oppenheimer, desse círculo social. A própria Califórnia era um círculo muito progressista, não é à toa que muitos desses californianos lutaram na Espanha, do lado da República Espanhola. Um desses jovens é o irmão do Oppenheimer, o Frank Oppenheimer. Que ele conseguiu levar para o campo lá dos Los Alamos. O Frank, muito depois, ele é muito conhecido nos Estados Unidos por uma outra coisa. Ele se tornou um grande divulgador de ciência. Ele criou um museu de ciências em São Francisco, que é o Exploratório. É uma referência. Bom, esses jovens, todos, no contexto da Guerra Fria, ficaram no alvo da perseguição macartista. Inclusive o Frank Oppenheimer. O Frank Oppenheimer, o irmão do Oppenheimer, ele vai sobreviver cuidando de um rancho. Rancheiro. Né? Então, se sabe hoje que o Oppenheimer, nesses momentos, pressionado pelas autoridades, ele faz declarações que são desairosas em relação a alguns desses jovens. Particularmente em relação a um deles, que é o Bernard Peters, que era um professor da Universidade de Minnesota. É uma declaração que, em outro contexto, seria até inócua. Ele diz assim, não, o Bernard Peters ele era um vermelho radical. Mas naquele contexto do macartismo, isso significou que o Bernard Peters teve que sair dos Estados Unidos e sobreviver fora dos Estados Unidos. Então, esse era o Oppenheimer, esse personagem humano, como você está dizendo, com talentos, digamos assim, quase que sobre-humanos, porque a capacidade para você liderar um projeto como esse, da construção da bomba atômica, requer um enorme talento, e não só talento científico, a capacidade de liderança social, de manter esse grupo unido, coeso, trabalhando. Né? Você pode imaginar, eu digo assim, cientistas talvez só percam na fogueira de vaidades, talvez para os artistas. Pois esse é um aspecto interessante da personalidade do Oppenheimer. O Oppenheimer, além dele ser muito egoísta, assim, mulherengo, né? Estava casado, mas teve amante, depois se relacionou com várias mulheres. O pessoal diz que ele partiu o coração de várias delas. E aí tem uma história muito interessante que eu cito no meu livro, numa conversa com o Paul Dirac, que é o físico britânico. Ele pergunta para o Oppenheimer, fala assim, como é que você pode lidar igualmente com física e poesia? Ele era um leitor do Dante de Alighieri, né? Na física, nós tentamos explicar às pessoas em termos simples algo que ninguém conhecia antes. Em poesia, é exatamente o contrário. E esse cara, ele tinha um talento enorme para as línguas. Ele estudou holandês em 6 meses, a ponto de dar uma aula de física quântica em holandês. Depois ele vai estudar lá o Bhagavad Gita. Em sânscrito. Em sânscrito, estudava sânscrito. Exatamente. Não é? Então era
E era muito interessante. Agora, o que eu achei muito interessante é o fato do David Bohm ser doutorando dele. E aí eu queria que você explicasse um pouco o seguinte: o David Bohm está no centro de um debate, que é uma especialidade sua, nessa discussão. Passa para frente um pouquinho, Henrique, uma foto ali. Que você ganhou, inclusive, o prêmio Jabuti com esse livro, junto com o Oswaldo Pessoa e a Joan Lisa Bromberg, né? Isso. 2011. Depois, passa mais uma. Depois eu quero voltar para comentar essa imagem. Então comenta já. Porque o que eu queria perguntar é o seguinte: o David Bohm está no centro de um debate muito interessante, que é a interpretação, não apenas da física quântica, mas uma discussão de ciência, que é mais ou menos realista. Que muita gente acha que é uma discussão, às vezes, apenas filosófica, mas que tem a ver com a ciência, porque na física quântica tem 100 anos de controvérsia, como você explica. Então, eu gosto muito dessa imagem, porque ela tem a ver, não é que ela tem a ver, ela condensa exatamente o que você está falando, ACQ. De um debate forte com componentes filosóficas e científicas. Tá? De que maneira que condensa? Bom, isso é um parque de esculturas em Moscou que os artistas se deu conta de que dois dos maiores, talvez os maiores cientistas do século XX, à sua esquerda ou direita, enfim, com os cabelos encaracolados, é o Einstein, e o outro é o Niels Bohr, o dinamarquês. Tá? O artista se deu conta de que os dois brigavam, feito gato e cachorro, sobre a interpretação da mecânica quântica. E certamente o artista ficou sensibilizado como dois grandes cientistas, né, que, sob vários outros aspectos, construíram juntos a própria teoria quântica, como eles podiam disputar tanto. E o artista fez essa escultura, uma escultura em tamanho natural que está lá num parque em Moscou. Então, por isso que eu gosto dessa imagem, porque ela ilustra aquilo que algumas pessoas chamam de o grande cisma da física. É uma clivagem entre o Einstein, numa visão mais realista, a física, a ciência é uma representação de uma realidade que está lá fora. Causal. Mas em termos do realismo, o mais importante é que ela representa algo que está lá fora. Que existe independentemente do observador. Que existe independentemente do observador. E que tem que ter uma correlação entre essa realidade e a teoria científica. E do outro lado está o Bohr, que para ele a teoria é uma maneira de organizar a nossa experiência. Ele não duvidava de que existiam átomos e moléculas independentes dos homens e dos cientistas. Não é isso. Ele não era um idealista no sentido, eu diria assim, ingênuo. Mas ele dizia, tem uma frase do Bohr que expressa bem o seu espécie de antirrealismo. Tá? Ele dizia assim: o objeto da ciência não é descrever um elétron como ele é. Não é o objeto da ciência. O objeto da ciência é descrever como o elétron se comporta numa dada experiência. Então você teve essa tensão entre esses dois. E aí, veja, o Bohm, em vários momentos ele oscilou entre um e outro. Muito apoiado pelo Einstein, mas o que no livro, na biografia do Bohm, para mim é muito fascinante, é que nessa tentativa dele de compreender o mundo quântico, ele oscilou entre um e outro. Via de regra, mais do lado do Einstein e menos do lado do Bohr. Mas em outros momentos, contra o Einstein. E vice-versa, o Einstein contra ele também. Né? E, portanto, se eu pego agora o Oppenheimer nessa clivagem aí, o Oppenheimer sempre esteve do lado do Bohr. Então, portanto, o Bohm, quando começa como aluno do Oppenheimer, ele começa claramente se inclinando para os ensinamentos do Niels Bohr. E com o passar do tempo, ele convivendo com o Einstein, também influenciado pela formação marxista dele, e por outros fatores difíceis de detectar, ele passou a se relacionar mais com o Einstein e com essa visão
realista. Mas ele era um cientista muito criativo. Então, não é que ele tenha dito, agora eu estou do lado do Einstein. Não, ele criou uma outra teoria científica, análoga à teoria quântica, chamada teoria de variáveis escondidas causais. E esta teoria, ela, digamos que ela estaria mais do lado do Einstein do que do Bohr. Em termos. Por que em termos? Porque esta teoria, criada pelo David Bohm e publicada em 1952, ela, no esforço dele de reproduzir as predições da própria teoria quântica, ele introduziu na sua teoria uma característica que o Einstein não gostava. Uma característica que não era bem compreendida à época, que é a característica que hoje a gente chama de emaranhamento. É uma propriedade de uma correlação forte entre dois sistemas que estão separados no espaço-tempo, espacialmente separados. O Einstein não gostava disso, o Einstein achava que isso era uma deficiência da teoria quântica. Deus não joga dados. Deus não joga dados. A teoria do David Bohm tinha a mesma característica, o par de partículas, par de fótons ou de elétrons, estaria permanentemente correlacionado. E isso é um grande capítulo na história da física, porque aí tem todo um trabalho que vem depois. Vem um físico irlandês, o John Bell, que cria um teorema. Esse teorema é levado para testes em laboratórios. O desfecho final da novela, tá certo? Desculpe dar o spoiler. O desfecho é que esses experimentos deram o Prêmio Nobel de Física de 2022 para John Clauser, Alan Aspect e o Anton Zeilinger. Porque eles são os físicos que, por variados experimentos, comprovaram que esse emaranhamento é um fenômeno da natureza e esse emaranhamento hoje é a propriedade que está na base de uma espécie de uma segunda revolução quântica que está em andamento. Não se sabe onde vai dar. Pode dar em novos computadores, pode dar em novas formas de metrologia, pode dar em novos sensores. É a chamada segunda revolução quântica ou as tecnologias quânticas. Henrique, passa aqui um pouquinho, porque eu quero fazer uma pergunta. Que você tem outro livro, Os Dissidentes da Quântica. O próximo, esse aí. Por acaso, eu dei uma folheada nesse seu livro, que é o Manual Oxford da História das Interpretações Quânticas. Eu li o artigo do Brickman. E ali ele diz que essa discussão ela está muito mal colocada. Mal colocada, exatamente. É o estilo dele, é o que ele disse. E a gente publicou assim, porque... Exatamente. O Brickman, só para lembrar, ele publicou com um colega... O Alan Sokal. O Alan Sokal, aquele livro que eu, pessoalmente, acho fantástico, que fala do abuso que... Imposturas intelectuais. Principalmente feitas por gente das ciências humanas, que, para dar credibilidade aos seus trabalhos, abusam da matemática ou da física sem entender direito onde o galo canta, não é isso? Mas eu acho que esse artigo... Veja, eu tenho enorme respeito pelo Jean Brickman, ele é belga, né? E o artigo dele... A gente precisava de um artigo que defendesse o ponto de vista do David Bohm. E aí ele escreve, você detectou bem, achando que é uma comédia de erros. Sim, sim. Mas eu acho que há um excesso de retórica naquele artigo. Como eu acho que no Imposturas Intelectuais também tem um excesso de retórica. Em geral, eu concordo, mas eu acho que ele... Sobe uma oitava. Uma oitava, exatamente. Onde é que ele sobe uma oitava? Por exemplo, eles, para atacarem a tradição filosófica francesa, que é muito literária e tal, eles criticam o Henri Bergson. Dizem, o Bergson é um exemplo de quem não entendeu a relatividade. Rapaz, o Alan Sokal aqui no Brasil foi contestado pelo Bento Prado Júnior, da Universidade de São Paulo, lá em São Carlos, que é um especialista em Bergson. E por que ele foi contestado? Porque é verdade que o Bergson criticava o conceito de tempo relativístico em Einstein, na década de 20,
mas ele usava os argumentos que eram usados por outros cientistas da mesma época. Então, o Bergson era parte de um debate científico que estava em desenvolvimento. Tá? Então, ele não era um anti-ciência, uma coisa desse tipo. Mas é isso. O objetivo desse manual, desse handbook, nós tínhamos um desafio preciso. Era o desafio de colocar a diversidade de pontos de vista num único lugar. Diversidade de pontos de vista sobre os fundamentos e a interpretação da mecânica quântica. E quando eu comecei a enfrentar esse desafio, ACQ, eu me dei conta de duas coisas. Primeiro, eu não tinha capacidade intelectual e energia para escrever uma obra autoral que apresentasse essa diversidade. Porque são muitos temas, né? São muitos temas. E são 100 anos de história. E 100 anos de história. Mas, independente da minha limitação, eu também percebi o seguinte: nenhum outro autor conseguiria representar com justiça pontos de vista tão conflitantes. Eu olhei para trás e eu me inspirava muito em um autor, um israelense, o Max Yammer, que ele buscava ser o mais equidistante, mas ele não conseguia ser equidistante. Então, o caminho que eu pensei foi esse caminho de usar esse recurso que é típico da Oxford. De um livro em que você escreve um número grande, esse livro tem 1.300 páginas, 51 capítulos, em que você aí expressa a diferença de ponto de vista, dando a palavra a cada autor. No linguajar corrente de hoje, era dar o lugar de fala a cada um dos personagens, né? Tem uma frase que alguém cita aí, eu acho que é uma frase do Heisenberg, que ele fala assim: a ciência a gente resolve na conversa. Isso certamente. Você precisa, não sei se resolve, mas você precisa de conversa. Precisa de conversa. De conversa. O que volta à discussão que a gente teve aqui do governo passado. Ou seja, sem liberdade para falar francamente o que se acha, não tem avanço na ciência. Certo. Agora, essas capas que você colocou aí têm conexões iconográficas, visuais, que eu queria fazer uma referência rápida. Por favor, esse aí. Esse é o John Bell. Esse é o John Bell do Teorema de Bell. O John Bell, olha só. O irlandês. E aí, assim, das várias histórias do John Bell, qual é a que eu mais gosto? Ele, aluno de graduação, o professor de física dele em Belfast, explicando lá o teorema o princípio da incerteza do Heisenberg, e o John Bell começa a discutir com ele, que não estava convencido daquele resultado, né? E o John Bell ficou convencido de que o professor estava sendo desonesto intelectualmente com ele. Brigaram. Né? Então, esse é o John Bell. Né? Agora, essa foto, aquele desenho ali, é o desenho do chamado segundo experimento do Alain Aspect, o cara que ganhou o prêmio Nobel agora em 2022. Né? Agora, vamos voltar para a imagem anterior. Esse é o livro em que eu condensei a maioria dos meus trabalhos sobre os fundamentos da mecânica quântica. O argumento central disso aí é que, nesses 40 anos, a área de fundamentos da mecânica quântica foi relançada e dinamizada por personagens que eram dissidentes, que eram criticados pelos colegas, como o David Bohm. Sei. Só um comentário a latere. Aqui tem o prefácio do Silvio Schweber, que eu quero falar. Que escreveu 2 livros interessantes, um comparando Oppenheimer com o Bethe, né? Isso. E outro, o Oppenheimer com o Einstein. Perfeito. É isso que eu queria comentar. Primeiro, um traço mais pessoal. Né? O livro, que é o do posterior, o handbook. Então, isso aí, rapaz, era um projeto. A solução do handbook, a ideia de um handbook, não foi minha. Foi do Sancho Weber. O Sancho Weber foi abordado pelo pessoal da Oxford. Eles queriam uma história da física do século XX. E o Sam convenceu eles para dizer o seguinte: olha, a coisa mais importante que teve na física do século XX, que não está escrita a história ainda, é o debate sobre a mecânica quântica. Façam um handbook sobre esse debate. E eu tenho a pessoa que pode coordenar
esse handbook, que é o Olival Freire. Que ótimo! E aí, Esse livro é de quando? Saiu ano passado? esse é o ano passado, 2022. E aí, quando o Sam me abordou, eu disse, Sam, eu topo se formos nós dois os editores. Ele, tá bom, vamos lá. Só que o Sam me pregou uma peça no caminho. Ele morreu. Ele morreu, e aí eu levei um ano sem saber qual se levava para frente, se levava para trás, e finalmente eu congreguei um grupo de espécie de editores assistentes e a gente conseguiu finalizar o livro. Mas, voltando para o Sancho Weber, o livro anterior, eu conheci e convivi muito com o Sancho Weber. Ele era um grande cientista que se converteu em historiador. E eu o conheci numa circunstância que tem exatamente essa conexão com o David Bohm. Então, olha que conexão. Eu conheci ele em 2003, eu fiz uma apresentação na Itália sobre a trajetória do David Bohm. Ele assistiu, eu tinha referência com ele, mas não sabia que ele conhecia a história do Bohm tão de perto. E aí, conversamos bastante, eu vi que ele entendia muito, e aí no final, na última sessão, ele precisou sair mais cedo e deixou um bilhetinho que eu devo ter ainda nos meus... ele escreveu, "It was a nice paper", o que eu tinha apresentado. Né? E aí a gente teve assim, sei lá, 10, talvez um pouco mais, 15 anos de convivência. E nesses 15 anos de convivência, eu descobri que o Sancho Weber tinha sido aluno de Princeton quando o David Bohm era professor em Princeton, antes de ser demitido de Princeton. Ele era amigo do David Bohm, ambos judeus, e ele acompanhou o David Bohm à cadeia quando o David Bohm é preso. E mais do que isso, o David Bohm preso, a fiança estabelecida, foi o Schweber que meteu a mão no bolso e assinou o cheque da fiança para liberar o David Bohm. É uma história genial. Que me sensibiliza muito. Muito legal, muito legal. É muito interessante essa história da física. Os físicos, em geral, são pessoas assim, digamos, diferenciadas, né? É um pouco de mitologia isso, viu? Eu sei, mas... os físicos gostam de alimentar isso. Eu costumo dizer, aí tem a ver com Oppenheimer, a diferença é que eles entregaram a bomba atômica. Essa que é a grande diferença, né? Porque, por exemplo, nós jornalistas falamos demais, os advogados também falam demais. Agora, engenheiro e físico são pessoas mais práticas. Perfeito. E embora os físicos gostem de dizer que a bomba atômica foi entregue pelos físicos, como eu disse aqui, mas, de fato, a bomba atômica, o trabalho do Oppenheimer, é uma combinação de ciência e de engenharia. Porque você falou da Mazzucato, é exatamente isso. Aquele grupo se reuniu ali, teve o aval do governo americano com uma missão. A noção não é com prazo. Tem que entregar uma bomba antes que acabe a guerra. E não só antes que acabe a guerra, antes que os nazistas entreguem a bomba. Era esse que era o prazo. Agora, só para deixar muito claro, o despejo das duas bombas no Japão foi absolutamente desnecessário. Totalmente. Porque o Oppenheimer, inclusive, ele entrou nesse projeto porque achava que poderia lançar essa bomba sobre os alemães. Porque ele estava convencido que os alemães estavam construindo a bomba. Todos que entraram no Projeto Manhattan entraram porque tinham medo de que os alemães produzissem a bomba antes dos americanos. Isso. E quando ele joga no Japão, o Japão já estava vencido. Já estava vencido. Mas o fator mais importante a seguir, veja, vamos para as datas. 6 de agosto de 45. A guerra tinha acabado na Europa. Em maio. Em maio. Então, assim, a motivação inicial para a construção da bomba atômica tinha acabado. Nessa altura, já se sabia que os alemães não tinham chegado nem perto da conclusão da bomba atômica. Eles desistiram no caminho. Então, a lógica pela qual os Estados Unidos tomou a decisão de
lançar as bombas no Japão é uma lógica que ainda hoje é objeto de muito debate. Bom, primeiro, Oppenheimer achou que as bombas deviam ser lançadas, mas muitos físicos importantes que estiveram à frente e junto com Oppenheimer no projeto Manhattan eram contra o lançamento da bomba contra alvos civis. Eles queriam que os Estados Unidos convidassem o Japão para ver a explosão de uma bomba e dizer, olha, nós temos essa bomba aqui, é a hora da rendição. Havia um argumento contra. O argumento contra era, e se a bomba falhar? Bom, agora, A primeira hipótese é que os Estados Unidos deram uma demonstração de força contra a União Soviética. então, a primeira, a segunda, a terceira, todas as hipóteses é que a bomba contra o Japão foi o primeiro ato da Guerra Fria. Exatamente. Antes mesmo do conceito de Guerra Fria existir. E a evidência disso, você precisa juntar outros elementos que o filme certamente não aborda, porque não dava tempo e escapava. É que alguns cientistas, como o Niels Bohr, quando a bomba estava pronta, ele ficou convencido e tentou convencer os líderes, Churchill e o Roosevelt, de que era preciso chamar os russos para mostrarem o desenvolvimento da bomba, para que os russos não se engajassem numa corrida para construir a bomba. Esse era o argumento do Niels Bohr. É um argumento profético. Porque o que aconteceu? Os Estados Unidos monopolizaram a construção da bomba, usaram a bomba, e os russos se jogaram na corrida, e desde então nós estamos como civilização engolfadas nessa corrida armamentista, que não é coisa do passado. Nós estamos vivendo hoje, no episódio da guerra da Ucrânia, o reavivamento de todos os temores que governaram as nossas mentalidades até 1990. Tem uma cena em que o Oppenheimer está se dirigindo lá aos trabalhadores do Alamos, em que ele compara, ele estava lutando contra a construção da bomba de hidrogênio, já depois da guerra. Já depois da guerra. E aí ele diz o seguinte, que as duas potências, na verdade, eram comparáveis a dois escorpiões dentro de uma garrafa. Um pode matar o outro. Agora, para você atacar o outro, você corre o risco de ser morto. Que é a situação até hoje. Exatamente. Tem um historiador americano de origem japonesa, que é o Tsuyoshi Hasegawa. Eu, quando li esse livro, eu achei assim super interessante. Ele escreveu Racing the Enemy, em que ele contesta a ideia. Esse livro é um historiador de origem japonesa. Ele contesta a ideia assim de que as bombas foram utilizadas para a rendição do Japão e coloca no lugar uma outra hipótese que é muito interessante, que é o seguinte, que ele diz assim, depois que a União Soviética ganha a guerra na Europa, ela aí vai para a Mongólia e invade a península da Coreia. E aí ele diz o seguinte, que os japoneses entraram em pânico, porque um dos objetivos dos soviéticos era invadir Hokkaido, uma das ilhas do Japão. E aí os japoneses, que já tinham um certo acordo com os americanos, ficaram temerosos de que os soviéticos capturassem o imperador. O imperador é considerado Deus. Isso. E aí eles falam, se houver isso, vai ser uma desgraça, porque muita gente vai se suicidar, vai ser uma tragédia nacional, etc. E que o fator principal da rendição foi esse medo dos soviéticos, tanto que os japoneses teriam já começado a fazer tratativas para se render. Então, esse negócio da bomba é um fator menor, mesmo porque, antes de Hiroshima, os americanos já tinham destruído Tóquio, matando 100 mil pessoas. Como as cidades japonesas eram feitas principalmente de papel e bambu, a consequência assim, imediata não fazia muita diferença, era muito pouco perceptível a diferença
entre os bombardeios convencionais e da bomba atômica. Claro que depois Os efeitos os efeitos continuaram, radioativos, etc. exatamente. Mas imediatamente não fazia grande diferença. Eu acho que é desafiador esse livro. Não sei se eu subscreveria. Eu conheço o livro. Eu não sei se eu subscrevo a tese no limite de que o efeito das duas bombas teria sido praticamente nulo, porque de todo modo foram duas bombas de grande impacto. Agora, o argumento central do livro, ele se sustenta completamente. E o argumento central, você tem que lembrar que a União Soviética não estava em guerra com o Japão. A chamada Segunda Guerra Mundial era uma guerra com vários cenários. A guerra que se travava ali do Japão com a Ásia era basicamente uma guerra do Japão contra a China, contra a Coreia. O Japão ocupa parte da Coreia e ocupa parte da China. Quando acaba a guerra na Europa, aí é o cenário exatamente que o Hasegawa descreve. A União Soviética, portanto, teve liberada. Lembre-se que a União Soviética, para resistir à máquina de guerra nazista, a Batalha de Stalingrado é uma batalha, as pessoas comiam ratos para sobreviver. Leningrado também. Isso. Quando, então, acaba a guerra na Europa, 8 de maio de 1945, a União Soviética, então, tem as mãos livres para se dirigir para o cenário de batalha de guerra lá no Pacífico, que não é um cenário indiferente aos interesses geopolíticos da União Soviética, porque você tem que ver que tem aquela pontinha lá em cima, Vladivostok, se eu não me engano, não é? Que praticamente a União Soviética, a velha Rússia, né, chega digamos assim, ali no mar do Japão. E, portanto, o movimento natural da União Soviética era decretar guerra ao Japão, não? E aí isso tinha duas implicações. O Hasegawa descreve bem essa primeira, que era o temor que as elites japonesas tinham de ter que enfrentar uma guerra em dois frontes, ou seja, uma guerra que seria perdida, porque você estava do lado do Pacífico os americanos, e do outro lado você estava vindo com o exército soviético. Mas há um outro fator também que interferiu certamente na decisão norte-americana de lançar a bomba. É que se a União Soviética entra em guerra com o Japão, o acordo que presidiu o final da guerra não teria sido o mesmo. Teria sido um acordo no qual, se a União Soviética tivesse entrado em guerra contra o Japão, seria um acordo no qual a União Soviética teria mais poder do que o que teve. Então, nesse sentido, os Estados Unidos lançarem as bombas em Hiroshima e Nagasaki tinha uma componente de antecipação da Guerra Fria pelo lado militar, porque era mas também pelo lado geopolítico, ou seja, vem uma disputa adiante e eu quero limitar o poder do meu hoje aliado, amanhã competidor. Mas há um outro componente que o Hasegawa não explora muito, mas que eu já vi muitos historiadores americanos assinalando. Nós estamos muito familiarizados com o preconceito racial contra os africanos. Não se esqueça que existe também preconceito racial contra os asiáticos. Então, o argumento de alguns historiadores é o seguinte: os americanos pensariam duas vezes se fosse para jogar a bomba, a guerra praticamente finda, jogar a bomba contra países de população branca. Então, há um componente também étnico-racial na decisão americana de ter lançado bombas em Hiroshima e Nagasaki. Deixa eu lhe fazer outra pergunta, que é o seguinte: o fato de a União Soviética desenvolver rapidamente a sua própria bomba, aí sob o comando do Beria, né, que era outro durão ali, dizem que esse foi um fator que garantiu a Revolução Chinesa, por exemplo. Será que tem sentido esse argumento? Eu acho que é plausível esse argumento.
Não é? É plausível porque quando os soviéticos, se apoiando no seu próprio desenvolvimento, mas também em informações derivadas de espionagem, Espionagem. eles produzem a bomba já em 49, e, aliás, voltando ao David Bohm, o que desencadeia o macartismo nos Estados Unidos é exatamente a bomba soviética. 49, a primeira vez que o Bohm é chamado a depor é 1949. 51 é que ele vem para o Brasil, mas ele passou de 49 a 51. Preso. Não, ele é chamado a prestar depoimento no Congresso e ele se recusa com base na 5ª emenda para não se autoincriminar. Aí a Universidade de Princeton afasta ele das funções e ele é acusado e preso por desacato ao Congresso. Mas ele passa 24, 48 horas preso. Ele paga fiança e é liberado. E ele vem para o Brasil em fins de 51. Então, a perseguição dele vai de 49 a 51. E toda a conexão com o cenário que nós estamos vendo, tem uma foto clássica do David Bohm, tirada quando ele vai... O David Bohm, como jovem, como todo jovem, era um pouco ingênuo também. A foto clássica, rapaz, que apareceu em todos os jornais, é ele com o jornal na mão. Você sabe qual era a manchete? Vermelhos tomam a China. Ele sendo acusado de ser comunista e de ter passado informações para a União Soviética. E ele tira essa foto com... Entendeu? Fosse mais esperto, ele diria, não, quer tirar foto, tire aqui comigo. Não... Era um provocador. Eu diria que era um pouco ingênuo. Então, certamente, a invenção da bomba pela União Soviética, a produção da bomba em 49, mexeu no equilíbrio internacional. Agora, não podemos nunca perder de vista o fato de que a vitória da Revolução Chinesa foi basicamente uma vitória do Exército Vermelho sob a liderança de Mao contra o Kuomintang. O Exército de Libertação Nacional. Isso, exatamente. É claro que você pode pensar, mas aí eu não tenho elementos para entrar nesse terreno, a seguinte questão. Teriam os Estados Unidos considerado a possibilidade de intervir em defesa do Chiang Kai-shek contra o Mao e não teriam feito porque a União Soviética já disporia da bomba? Não sei, aí eu precisaria de... Eu não tenho estudos sobre isso. Os três... mas a rapidez com que o Mao, o Exército Vermelho, nos últimos meses afasta o pessoal para a ilha, foi decisivo. Foi decisivo. Os pais da bomba soviética é um tal de Georgy Fliorov, o Andrei Sakharov, que depois vai desenvolver a bomba de hidrogênio, né? Mas o pai é o Kurchatov. Kurchatov, o mais importante. Kurchatov. Os russos tinham físicos fenomenais, né? O Landau era uma espécie de Einstein lá, não era isso? Exatamente. Os russos, eles tinham uma tradição de física e de matemática, mas especialmente de matemática, que antecede a Revolução Soviética. Matemática e química. Não se esqueça que as geometrias não euclidianas, que são a base da relatividade geral, essas geometrias são inventadas de modo independente por 3 pessoas, o Janusz Bolyai e o Lobachevsky. E a tabela periódica era russa. Mendeleev. Né? A psicologia experimental, Pavlov. A Academia de Ciências russa, ali nos 1750, 1800, era uma das academias de ciência de referência no mundo. É a academia onde o Euler foi trabalhar. Então, portanto, há uma tradição científica anterior que é muito importante. Essa tradição é tão importante que um gesto que eu reputo dos mais significativos do Lenin, à frente da Revolução Soviética, é o seguinte: essa academia era conservadora, ela não era pró-bolchevique. Mas a decisão do Lenin, sabe qual foi? Mantê-la. Como manteve o balé Bolshoi, né? É isso. Você sabe qual foi a decisão dos revolucionários franceses 100 anos antes, em 1789? Cortou a cabeça do povo. E fechou.
Reza a lenda que é porque o Marat nunca tinha conseguido entrar na Academia de Ciências da França. Uma Né? coisa muito interessante que o primeiro parque... Mas eu queria voltar a falar dos físicos soviéticos. Sim, Veja sim. só. Então, o que a Revolução Soviética fez foi liberar energias para essa tradição anterior ser dinamizada. E o Landau, nós temos um bom artigo sobre o Landau publicado em português. Eu te passo depois a referência, escrita pelo Alexei Korzhevnikov, um russo que já esteve aqui no Brasil, lá na Bahia, várias vezes, né? E o Landau, ele com 18, 19 anos, essa energia revolucionária que toma conta da União Soviética, o que nos diz o Korzhevnikov, que o Landau pensava assim: qual é a próxima revolução a ser feita? É a mecânica quântica. Então, para o Landau, derrubar a física clássica era um novo objetivo revolucionário. Você sabe que... E ele vai para Copenhague em 29, em 31 ele publica um artigo desafiando o Bohr, desafiando o Niels Bohr. Né? Então, assim, mas era um jovem, um moleque, digamos assim, que não teve nem tempo de fazer um doutorado em física. Tudo isso foi fruto das energias revolucionárias que foram liberadas na União Soviética. Você sabe que nós temos um grande tradutor do Landau no Brasil, que mora em Goiânia. Isso eu não sabia. José Nicodemos, foi meu colega de classe, estudou lá na Universidade Patrícia Lumumba em Moscou e casou-se com uma das últimas filhas do Prestes, que por acaso é mãe de Ana Prestes. Rapaz, eu sabia toda essa história, menos que o Nicodemos era goiano. Olha Era, que coisa e o fenomenal. Nicodemos é primo irmão da minha mulher. Eu fui colega de classe Que dele. história fenomenal. Fenomenal. Interessante, né? Fenomenal. Mas uma coisa que eu estava lembrando, que o primeiro parque de preservação ambiental do mundo foi criado pelo Lenin. Foi criado pelo Lenin. Agora, estamos chegando ao fim da nossa conversa, que Infelizmente, já está de se tão estendendo. agradável que foi. Mas tem um aspecto aqui que eu gostaria que você comentasse, que é o seguinte. Você se refere, eu li em alguns textos seus, que, evidentemente, a ciência ela é condicionada por um monte de fatores externos, como a cultura, a questão de gênero, aí porque as mulheres sempre são apagadas da história da ciência, não é? Pelos condicionantes culturais. Tem um monte de condicionantes assim que fazem com que o cientista acabe sendo fruto da sua época, da sua cultura, etc. E aí tem um aspecto muito interessante do darwinismo na União Soviética, que se desenvolveu, etc. Mas lá na União Soviética, durante um certo tempo, o que prevaleceu foi o lamarquismo, porque os revolucionários achavam que a construção do homem novo podia ser ensinado pela educação, pela emulação revolucionária, características adquiridas, né? Então, na frente lá do Instituto de Biologia de Leningrado, tinha uma estátua enorme do Lamarck, etc. E isso é muito interessante. Quem se refere a isso é o Ernst Mayr, o alemão que é um dos grandes filósofos da biologia, né? Essa história tem muitas implicações que podem ser objeto de uma outra conversa num cafezinho entre a gente, não é? Porque essa influência do darwinismo social combinado com o marxismo certamente foi muito influente na União Soviética, mas a visão do darwinismo, o modo como Darwin foi absorvido, recepcionado em cada cultura, em cada meio, foi diferente. Então, na França foi de um modo, no Brasil do outro. Então, você teve recepções diversas e distintas. No caso da União Soviética, há um agravante de um equívoco que eles cometeram, que é o fenômeno do lysenkoismo, que é o fenômeno de achar, então, que, no limite, portanto, negar a herança genética e negar a própria ciência genética.
É claro que isso não é contestar o Darwin, porque no tempo do Darwin não tinha genética. Não. A genética é coisa do Mendel, que depois, no século XX, é que uma coisa é mesclada A síntese. Exatamente. Mas não tem dúvida que você tem aí uma história que pode, digamos assim, dar uma derrapada. Mas eu queria voltar, para a gente encerrar, é você que vai encerrar, mas eu queria voltar ao nosso ponto de partida. É exatamente porque a ciência ela é influenciada no seu modo de produção pela cultura, é que hoje se compreende no mundo inteiro que a ciência, para ser melhor, ela precisa ter mais diversidade entre os praticantes da ciência. Quem está lhe dizendo isso não é Olival. Você pega a revista Nature e está dizendo isso. Você pega a revista Science e está dizendo isso. A revista Science, o ano passado, publicou uma espécie de um meia-culpa de como a ciência norte-americana chancelou as doutrinas racialistas de superioridade racial. E a lição que eles dão é, para evitar erros desse tipo no futuro, nós precisamos de mais inclusão na ciência, mais diversidade. E nós precisamos disso no Brasil. E eu quero voltar ao ponto de partida, uma das iniciativas do governo Lula na área de ciência e tecnologia, iniciativa que eu tive o enorme prazer de participar ontem, porque exatamente, aliás, dia 20, antes de ontem, em Belém do Pará, o lançamento de um programa que foi de iniciativa do Ministério da Igualdade Racial, em conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério das Mulheres, Ministério dos Povos Indígenas, que é um programa cujo título chama-se Atlânticas, Programa Beatriz Nascimento. Beatriz Nascimento foi uma historiadora negra que foi assassinada pelo companheiro, caso de feminicídio, e esse programa ele tem como alvo preciso aquilo que eu digo assim, que não é cotas, porque é diretamente injeção na veia, ou seja, não é cotas. Esse programa vai ser bolsas para estágios no exterior, de doutorado de sanduíche e de pós-doutorado para mulheres negras, indígenas e ciganas. Que coisa maravilhosa. Eu fiquei fascinado quando essa ideia chegou ao CNPq, nós apoiamos entusiasticamente e eu fiquei muito emocionado participando ontem do lançamento desse programa. Em Belém. Em Belém do Pará. Escolheram Belém porque é um estado e uma universidade onde a mescla dos componentes indígenas e negros na configuração da universidade são muito acentuados. Muito bem, muito bem. Você viu que na minha decoração aqui, eu tenho aqui. Estou vendo o Einstein aí, O estou vendo a Einstein. origem das espécies ali. Aqui eu tô com o do Marx. Estou vendo. O Darwin tá lá e Tá tá aqui no ali. meu peito. Ah, sabe que perfeito. o cientista que eu mais admiro pessoalmente é o Darwin, né? Eu passei o aniversário dos 150 anos de lançamento da Origem das Espécies, que teve 1.200 e poucos exemplares, um deles comprado pelo Engels. Isso. Eu passei esse aniversário lá na casa do Darwin, Kent, em Londres. Que barato, que barato. Um momento raro da história. Muito legal. Olha, eu agradeço muito a sua participação aqui na República Popular das Letras. Um papo maravilhoso. Eu espero que os ouvintes aprendam muita coisa com esse papo, né? Que eu estou aqui diante de um dos maiores historiadores da ciência no Brasil e que está definindo rumos da ciência no Brasil lá na diretoria científica do CNPq, não é isso? Exatamente. Muito bem. Então eu agradeço e antes de dar tchau, eu queria relembrar o lançamento do seu livro, que eu já li algumas coisas, que fiquei fascinado. Dia 18 de agosto, no Cebinho. 17h30, todo mundo lá. Isso. Muito bem. Muito obrigado e até a próxima. Não esqueça de dar o like e de se inscrever no nosso canal. Tchau. Muito obrigado, ACQ. Obrigado a você, meu caro.